Boa noite, boa noite. Estamos começando mais um dia de jornada, mais um dia de caminho, mais um dia de jornada da autoestima. Ontem, no dia 1, a gente falou um pouco sobre o que é autoestima, dentro da perspectiva da psicanálise. Vou me apresentar e apresentar a Daisy para quem está assistindo pela primeira vez, porque esse conteúdo vai ficar gravado. Meu nome é Amanda, sou cartomante terapeuta holística, e desde o ano passado eu conduzo essa jornada, que é a jornada do caminho da criação, uma jornada que visa como objetivo final o alinhamento da energia feminina. E esse ano nós somos mais de 200 pessoas na jornada, então tenho certeza que tem espaço para todo mundo, tem pauta para todo mundo, tem conversa aí para os próximos dias. E esse é o nosso dia 2, onde a gente está falando principalmente sobre as dificuldades de se amar sendo mulher, e esses atravessamentos que envolvem a mulheridade, que envolvem algumas coisas que estão muito enraizadas na nossa perspectiva enquanto mulheres. E convidei a Daisy, que é uma pessoa cujo trabalho tive a oportunidade de conhecer no ano passado. Daisy, mentora de mulheres, numeróloga, que também trabalha muito com essa ideia de energia feminina, mas mais para um lado, né, da divindade feminina. E é o que eu falei ontem com a Isa, que estava com a gente, a nossa outra facilitadora. Ninguém melhor do que vocês para se apresentarem. Então, vou passar a palavra para a Daisy, para ela se introduzir, para ela se apresentar, e para a gente dar início à nossa conversa de hoje. Boa noite, mulheres. Boa noite, o homem também. Leonardo acabou de entrar aqui na sala. Boa noite a todos, sejam bem-vindas. Primeiro, Amanda, gratidão, né, por essa iniciativa que você teve tão maravilhosa, por esse espaço da gente estar compartilhando assuntos tão pertinentes, né, não só a vida da mulher, mas a vida de todos os seres, né? Então, para me apresentar, eu sou Daisy Rodrigues, e assistindo ontem, né, vocês falaram como que se apresentam, né? Como que eu me coloco diante das pessoas? E é algo que eu tenho refletido muito, e eu sempre quero ser vista, antes de mais nada, com o ser que sou. Então, antes de mais nada, Daisy Rodrigues é um ser em constante expansão, que está aqui nessa experiência terrena para aprender, para crescer, para se divertir, e instalada nesse avatar aqui de 1,50 m, e numeróloga, então tem um trabalho por meio da numerologia, né, que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, que traz mudança para a vida prática da gente, mas além da numerologia, tenho procurado guiar mulheres para despertar, né, a divindade interior de cada uma delas, entendendo que nada é mais bonito, nada é mais sagrado, nada é mais mágico do que a gente ser a gente mesma. É isso. Você quer que eu já comece introduzindo o tema? Perfeito, Daisy. Também acredito muito. Também estou instalada num avatar pequenininho, então compartilho com você desse espaço. E acho que a gente já pode começar, né? Contextualizando o pessoal, eu e a Daisy conversamos um pouco hoje, antes da jornada, e entre outras coisas, a gente conversou muito sobre essa construção da dificuldade de se amar, que vem de alguns lugares dessa criança interior. Eu acho que a gente pode começar por aí, né, Daisy? Excelente, Amanda. Então vamos lá. Inclusive, eu e a Amanda começamos essa conversa pelo direct do Instagram, né, Amanda? Ela abriu uma caixinha de perguntas lá falando sobre autoestima. E aí, nas minhas experiências e vivências, pessoal, e no meu trabalho com mulheres, né, sobretudo a gente percebe que os nossos problemas com a autoestima, eles são muito mais aprofundados, enraizados do que a gente sequer supõe ou imagina. Então, desde ser sistêmico no sentido de levar a constituição familiar em que nós somos criadas, sejam por, né, independente de como que você foi criado ali, se por pai, por mãe, uma família convencional ou não, avós, assim como a nossa ancestralidade, né? Então, a gente vem de padrões repetitivos, onde a mulher é subjugada, onde ela não é valorizada, e isso vai repassando de gerações e gerações, inclusive na nossa genética, no nosso DNA, né? Então, é muito profundo. E, além disso, a gente nasce num sistema, né, ideológico, político, econômico, do entretenimento, da beleza, que o tempo todo programa cada uma de nós, desde quando nós nascemos lá, né, sendo a gente homem ou mulher. Às vezes não
olhar para a gente e compreender o nosso valor, sobretudo como ser. O nosso valor sempre está atrelado a algo que de verdade é fora de nós. Então, a algo que a gente conquista, a algo que a gente faça, a algo que a gente precise criar, não simplesmente a nós, né, a nossa constituição como ser. Então, a gente cresce ali com esses paradigmas, né, onde nós somos o tempo todo ensinados a não olhar para nós, a não olhar para dentro, a não investigar nossas dores e sombras, assim como nossas potencialidades também, né? Dar valor àquilo que somos bons, em que somos grandes. E aí a gente cresce. Só que, na verdade, a gente vira uma criança grande, né, Amanda? A gente dificilmente cresce um adulto maduro, não é à toa que todos nós aqui temos as nossas questões existenciais, né? Porque a gente é uma criança grande, né? E a gente sabe que uma criança que não está curada, que não trabalhou essas feridas, elas vêm muito mais potencializadas quando nós somos adultas, né? E eu, além de ser mulher, sou mãe, eu vejo que muitas vezes eu passo tudo isso que eu aprendi de carga negativa para as minhas filhas, às vezes ali de maneira automática, né? Porque as feridas que estão em mim ainda, a gente acaba reproduzindo isso. Então, a importância da gente chegar nesse lugar, não só, eu até falei com a Amanda mais cedo, de discutir sobre essa temática, né? Como a gente trazer coisas práticas, porque assim, eu tenho mais de 10 anos de autoconhecimento, sabe, Amanda e pessoal? E nessa caminhada, eu ficava muito ali na teoria. Lê, aprende, aprende, aprende. E quando que eu vou mudar de vida de verdade? Né? E na prática, como é que eu saio daqui? Então, assim, a gente compreende, às vezes, os buracos que a gente se enfiou, os lugares em que a gente está, o distanciamento que a gente tem da gente mesmo. Mas como é que eu resolvo isso na prática? Né? Então, a proposta que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje é para a gente olhar deste lugar de mais praticidade, né? Como que eu posso me envolver comigo novamente? Como é que eu posso me conectar comigo na essência mais profunda? Como é que eu posso olhar para mim além do meu avatar, né? Além da minha estrutura física e compreender a minha beleza como um ser que eu sou? Tem uma frase que eu gosto muito de falar, e assim, eu recebi essa frase da espiritualidade, é que você é amado apenas por existir. E saber disso pode mudar toda a sua existência. Então, a gente sair do condicionamento de trabalhar a autoestima com base em como a minha estrutura física é ou está. Sendo que a gente sabe que é mutável, né? Que nós vamos envelhecer, as coisas vão cair, a gente vai perder vício, vitalidade. Então, a minha autoestima não pode estar condicionada a algo que é passageiro, né? E nem mesmo as coisas que eu faço, ou a profissão que eu tenho, porque a gente sabe que isso passa também. Eu posso hoje estar num cargo de chefia numa empresa e achar que a minha autoestima está lá em cima por causa disso. Amanhã eu posso ser mandada embora, posso estar passando por uma situação financeira crítica, posso vir a passar fome, né? Posso ir morar na rua, enfim. Todas essas coisas são estados. Então, tudo que a gente se baseia naquilo que é mutável, a gente vai ficar flutuando com isso. Então, enquanto a sua autoestima estiver baseada no seu estado social, na sua profissão, né, nos seus aspectos físicos, você vai ficar sempre indo e vindo. Principalmente no ambiente hoje em que a gente abre a internet aí, o celular o tempo todo, corpos à mostra, bundas gigantes, seios fartos e etc. A gente fica se comparando o tempo todo, né? Agora, quando a gente entra num lugar onde a nossa autoestima é, sobretudo, baseada na nossa compreensão do ser que nós somos, né? Só da gente estar aqui, entender que isso é um presente e que esse é o lugar, porque o seu ser, ele não muda, né? A sua essência divina. Esse é o despertar da mulher divina ou do ser divino para os homens que estão aqui também, né? É se olhar e se enxergar para além de uma estrutura física, mas se enxergar como ser que é, entender que o seu valor intrínseco está aí. Então, quando sua autoestima está baseada nisso, você sabe, poxa, eu sou um ser com múltiplas possibilidades, como qualquer outro ser aqui, você vai conseguir olhar para você e vai conseguir olhar para o outro com uma admiração absurda, que não vai estar relacionada a nada que você ou outra pessoa faça, entendendo essa identidade de ser. Então você é belo, é maravilhoso, é especial, é iluminado, porque você existe. Simples assim.
Deise, quando você falou da criança interior, né, e que a gente se torna crianças grandes, não necessariamente um processo de se tornar adulto, tem uma frase que eu gosto muito, que é: quando eu entro em qualquer lugar, eu estou sempre de mãos dadas com a minha criança interior. E eu acho que às vezes a gente esquece disso, né? Frequentemente, dentro dos meus atendimentos de tarô, eu até falo, algumas de vocês já devem ter ouvido, falo, olha, tem que pegar na mão da fulaninha, tem que segurar na mão da Amandinha, para vocês duas caminharem na resolução desse problema, porque não é um problema circunstancial do hoje, são camadas desse sentimento de desamor, dessa dificuldade de se sentir amada, querida, cuidada, protegida, que entram nessas tramas da autoestima e que vão se acumulando ao longo de anos. E aí, quando a gente se percebe, quando a gente se dá conta, a gente está com essa criança interior no colo, e às vezes, como muitas daqui, e como você também é mãe, está com outra criança material no colo, está com um trabalho nas costas, está com uma aliança no dedo, enfim. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, muito conjugada com essas demandas que vão se constituindo ao longo dos anos. E uma outra coisa que eu gosto, que acho que é uma resposta direta a muitas das coisas que a gente conversou ontem, né? Porque enquanto a psicanálise tem disso, de deixar pontuar os vazios, de deixar os incômodos em suspenso, eu vejo que outras abordagens terapêuticas, as próprias terapias holísticas, elas vêm tentando trazer um apoio mais objetivo, mais material, mais concreto, mais palpável. E quando você fala de... Acho que é importante a gente entender que esse sentimento de ser digno de amor, ser digno de ser amado, ele é um sentimento inato, que ele acontece só por existir. O processo de chegar até aí é algo que me deixa curiosa. Me conta um pouco como foi esse seu processo de aquecer, de entender esse amor como algo inato, como algo insociável, e como que isso se transcreve no seu trabalho também, né? Como que você consegue apoiar outras mulheres a chegar, a acessar esse lugar de amor divino, amor incondicional, amor indiscutível. Claro, perfeito, Amanda. Excelente a sua pergunta, porque aí a gente vai mais uma vez para a prática aqui. E aí eu brinco que as pessoas, hoje em dia, elas querem coisas complicadas, Amanda. Elas falam que querem coisas simples, fáceis, difícil. Eu falo porque quando eu falo com as mulheres o que eu fiz, ou o que elas precisam fazer para trabalhar, para despertar esse amor interior, parece tão simples, tão banal, que às vezes não se dá o devido valor. Querem coisas complexas, eu preciso de fazer coisas absurdas, coisas grandes para eu poder estabelecer esse amor dentro de mim. Então, assim, eu brinco, não é fácil, mas é simples. Eu comecei, Amanda, por fazer uma prática que parece bobeira, mas eu comecei a observar a mim mesmo e a natureza. O fato da gente admirar as coisas, você começa a compreender, Amanda, que de uma forma natural, a natureza, ela é abundante, ela é bela e ela é acolhedora. A gente fica muito focada em olhar sistemas que o homem criou, né? Então, sistemas que são extremamente brutais, às vezes muito rígidos, estruturados. E quando a gente vai para a natureza e a gente observa a natureza, a gente vê como que é abundante, né? Como é que o passarinho está ali se alimentando, como é que as flores estão ali vistosas, cheirosas e perfumadas, como naturalmente a natureza é abundante, ela tá disponível, né? Está ali aberta. Então, quando você começa a observar a grandeza do que é a natureza, e isso está disponível para você, você começa a perceber, poxa, né, eu fui colocado nesse lugar. O que está de diferente aqui foram eu e os meus semelhantes que desestruturamos, né? Mas naturalmente isso aqui é belo e está disponível com alimento, com fartura, com água, tudo em abundância para todos nós. E eu fui colocada nesse lugar. E aí quando você começa a olhar para você, até enquanto avatar também, enquanto estrutura física, pensar no tempo que você ficou sendo gestado no ventre da sua mãe, né, que por mais difícil que tenha sido, às vezes para ela e às vezes até para você, a gente não sabe em que situações você, né, foi gerado ou foi concebido ali, mas quando você observa e relembra, né, que você estava lá no ventre da sua mãe, até você chegar no ventre da sua mãe já teve uma disputa ali, né, até você chegar lá, então já foi uma vitória, você ter sido gestado, você nascer, sabe, você ter
o ar para você respirar todos os dias, uma oportunidade nova quando você acorda, né? O sol nasce sobre todos. Então, quando a gente começa a fazer essas pequenas observações, a gente começa a perceber que tem algo maior do que nós, sabe, Amanda? Eu não vou entrar aqui em quesitos de religião ou religiosos, mas entrando na espiritualidade, não tem como eu não utilizar disso, porque foi isso que me sustentou muito, me trouxe até aqui, porque foi esse olhar e enxergar que existe algo muito maior além de mim, muito maior, que controla absolutamente tudo, seja o nome que cada um queira dar aqui para essa consciência, estrutura, inteligência, é que eu comecei a observar que eu era amada, sabe? Pensa, gente, como que foi minha concepção? Olha como é que é a natureza. Coisas pequenas eu comecei a observar. E aí, nesse lugar de observação, que às vezes a gente não tem paciência para chegar, Amanda, porque é necessário escuta, tempo, atenção e, sobretudo, algo, inclusive, a gente vai trazer aqui no finalzinho para um exercício, falta presença, Amanda. Até falei com você no áudio mais cedo, né? Quando a gente não tem uma autoestima ou a gente não está conectado nesse amor, é porque normalmente a gente não está conectado com a gente mesmo. Por isso que a gente não encontra. Que lugar é esse que esse amor está? Está dentro de você. Você não consegue enxergar esse amor ainda, por quê? Sua mente, primeiro, nunca está presente, está atrelada aí em estados ilusórios, passado, né? Às vezes você está com a mente depressiva, ou futuro, uma mente extremamente ansiosa, que é o que quase todos nós temos vivido hoje, né? Mentes aí muito inquietas. Então, você nunca consegue estar conectada com você e com o momento presente. Sua mente está pairando em outros lugares. E como a gente falou, tá onde mais? Está aqui, ó, no celular o tempo todo, né? Se comparando com outros seres. E aí, como que você vai conseguir encontrar esse amor? Porque ele não está fora, Amanda. Esse amor que a gente sente, que a gente consegue descobrir, ele está dentro. Então, se você quer encontrar esse amor, você precisa mergulhar dentro de você. Desde na prática, como é que eu vou mergulhar dentro de mim? Como é que a gente faz esse mergulho? Com autoconhecimento. Autoconhecimento necessariamente passando por meio de uma ferramenta? Não. Como eu falei, por exemplo, eu utilizo a numerologia. Pode ser qualquer outra ferramenta, Amanda. Principalmente, eu gosto muito de falar isso, prática. O que é prática? Você se observa? Você para um tempo, Amanda, para fazer coisas que você gosta. Eu ouvi você falando outro dia no story. Gente, eu fiz um date comigo. Né? Isso é maravilhoso. Ou seja, eu marquei um encontro comigo mesma. Às vezes a vida é tão corrida que a gente não tem um encontro com a gente mesma. Você separa um tempo do seu dia para você olhar para você se admirar, para você fazer com as coisas, fazer coisas que você adora fazer. Eu não sei vocês, mulheres, mas eu tiro um dia aqui para eu adoro tomar banho, sabe, Amanda? Aqueles banhos longos e demorados, Demorado. você fica horas debaixo do chuveiro, de imersão de preferência, e eu pego óleo essencial, e cheiro, e flores, e eu fico, e eu tomo aquele banho, e as minhas filhas às vezes ficam, né? Mãe, o que é isso? Eu também quero. Eu falo, vai ter um momentinho para vocês também. A gente faz momento de massagens uma nas outras. Eu, como meu companheiro aqui também, eu falo para ele desse espaço meu, de estar comigo mesmo, de fazer as coisas que eu gosto, sem ele, sabe? De ter eu os meus momentos, e eu me exploro nesses momentos, Amanda, porque às vezes a gente também não sabe o que a gente gosta. Como é que eu vou saber? Experimentando, Nossa, eu falo sabe? muito disso, Daisy, demais. Eu acho que tem duas coisas que você colocou, e aí você colocou nesse lugar da espiritualidade, que é um lugar que eu também acredito muito, eu acho que você sabe, a gente Sim. conversa eventualmente sobre isso. Mas para as pessoas que não são tão conectadas espiritualmente, tem uma analogia que eu gosto de trazer, que é a de que nós somos um grãozinho de areia. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então não é difícil acreditar que tem algo maior do que a gente, porque tem muita vida acontecendo além da nossa própria. Então tem muitas coisas, tem mais coisas no mundo que eu desconheço do que coisas que eu conheço. Eu acho que isso que me faz centralizar, e aterrar, falar, olha, eu estou aqui, estou vivendo isso, e eu não poderia estar vivendo outras 7 bilhões de coisas, porque essa é a minha realidade do presente. E uma outra coisa que você traz, que eu acho que responde essa dificuldade de se amar, é a dificuldade de estar presente, né? De estar vivendo o aqui e o agora. E aí você citou essa coisa do date consigo mesma. E depois que a gente começa a trabalhar com comunicação, com mídias sociais, que a gente começa a estar exposto, e quem não trabalha está exposto enquanto usuário também, e até Sim. você citou o celular algumas vezes, eu percebo, e é um fenômeno que não é difícil de perceber, a gente
consegue tangibilizar isso muito facilmente. O quanto a gente tem virtualizado a nossa própria imagem. Então, eu sou aquilo que eu mostro nas redes sociais, né? Eu estou vivendo aquilo que eu estou mostrando. E aí, parte importante de alguns processos nesse meu último ano foi separar. Eu até brinco, falei, separar o que é da bruxona do trabalho das mídias e o que é da Amanda, CPF, pessoa física, que tem suas necessidades, seus atravessamentos, seus processos terapêuticos, sua jornada de autoconhecimento. E eu acho que a gente se mistura muito nesse outro virtualizado. E acho que antes a gente conseguia separar mais, né? A gente entrava para casa, o outro ele tinha que te ligar num telefone fixo, ou te mandar uma mensagem no MSN, e você só conseguia responder se você estava online, logado no computador. E hoje não, né? Hoje a gente está vivendo nessa grande matrix interconectada, onde as coisas acontecem ao vivo o tempo inteiro. E quando eu brinco com vocês no grupo que é no ao vivo que a magia acontece, isso se estende para a vida como um geral. Então, eu só consigo desfrutar dessa magia de me conhecer, de me conectar, de me amar, se eu estou aqui, no agora, no ao vivo. E é muito difícil estar presente no presente. É uma das coisas mais difíceis, eu acho que atualmente, é você estar aqui sem estar pensando ou no antes ou no depois, né? Ou no que você tem que fazer no dia seguinte, ou no que você deixou de fazer no dia anterior. E aí essas angústias vão afastando a gente desse sentimento de amor próprio, né? Exatamente, e é aquilo, né? A gente nem precisa, às vezes, estar apegada ao celular para não estar no momento presente. Quantas vezes aqui vocês já não fizeram isso, gente? Eu, de vez em quando, faço. Por exemplo, você acabou de comer, tomar um iogurte. Você joga a colher no lixo e põe o pote de iogurte sujo na geladeira. Só eu que estou ficando louca ou tem mais alguém aqui que já fez alguma coisa parecida? Procura a caneta que está no cabelo, procura o celular que está na mão, às vezes está no telefone procurando o telefone. Então, assim, a quantidade de informação que a gente tem recebido no momento, o nosso cérebro ainda não está dando conta, né, de processar tudo, porque a velocidade tem sido muito rápida. Então, a gente não tem condições ainda, não tivemos, de nos adaptar para o tamanho de informações que a gente tem. E como a maioria dessas informações são estimulantes, não são de verdade profundas, são superficiais, estimulantes e rápidas, o nosso cérebro fica acostumado com esse processo, né? Que é quase, eu falo, a gente está meio hipnotizado mesmo, é um negócio meio de zumbi. A gente fica assim, se você for ver, você passa 3 horas no celular e você não percebe. Ou então aquilo que eu falei, você não está com o dispositivo móvel, mas você está fazendo uma coisa com a mente em diversas outras coisas. E eu acredito que para as mulheres isso é um pouquinho mais profundo, porque, né, os homens que estiverem aqui podem confirmar também. Os homens não brincam que tem a caixinha do nada, ou que eles conseguem, às vezes, estruturar algo e focar muito mais. A gente já tem a mente mais pluralizada, né? Multifocal, olhando várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente não entende por que o número de mulheres que perdem a sanidade, né, é muito maior do que os dos homens, né? Somado a todos os estresses que a gente sabe que a gente tem na vida, né? Então, essa tensão mental sobre a gente o tempo inteiro faz com que a gente tenha uma preguiça tremenda, Amanda, tremenda, de olhar para dentro da gente, se conectar, porque isso demanda tempo, isso é lento, é um processo que é regido muitas vezes por um silêncio profundo que a gente não está acostumado mais. Então, a gente não tem predisposição. Por isso que eu falo que, às vezes, eu falo com as mulheres assim, que eu mentoro. Você tem que fazer isso e isso. Olha que coisinha simples. É simples, gente. Ninguém quer, entendeu? Por quê? Eu quero só consumir, 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 consumir. Chega a dar aquele aperto no coração, aquele aperto no peito, e aí, às vezes, a gente não consegue entender. Por que eu tô tão pilhada? Por que eu tô cheia de problemas? Por que eu tô tantas coisas me atravessando? Por quê? Você não está suficientemente presente. Não é para olhar para fora, mas é para olhar para você. Inclusive, Amanda, uma coisa que prática, que eu ensino e que é importante demais a gente se fazer perguntas. O nosso inconsciente, ele trabalha muito bem, o nosso corpo tem uma sabedoria absurda. Que horas que você pergunta para o seu corpo o que ele quer? Às vezes você sabia que a doença que te acometeu aí, às vezes ferida, né? Enfim, várias coisas corporais, é o seu corpo gritando, pedindo socorro aqui, me escuta.
Me ouve, que horas que você vai olhar, que horas você vai me dar uma massagem, que horas você vai me dar um banho, né? Assim, que horas você vai me fazer sorrir de verdade, ver uma adrenalina presente e consciente. Então, pergunta para o seu corpo. Acorda, inclusive essa ferramenta, Amanda, é uma ferramenta que vem do Axis, que eu aplico muito para mim, para as mentoradas, que funciona muito, é acordar já fazendo perguntas e trazendo você para a presença, sabe? Corpo, o que que você quer agora? O que que você quer comer, corpo? Em vez de levantar e no automático abrir a geladeira, comer uma coisa que daqui 5 minutos você não lembra nem o que que é, você nem sentiu o sabor daquilo de verdade, tá? Então é acordar e se perguntar, corpo, o que que você quer comer agora? Sabe? Corpo, de que jeito que você quer levantar? Você quer se exercitar como, corpo? A gente pode parecer uma piada isso. É claro que o seu corpo ali instantaneamente não vai responder, porque você não está nem com o hábito de ouvir seu corpo, você está desconectada dele. Mas quanto mais você pergunta e entra nesse lugar de presença, a sua sensibilidade aumenta. E aí você vai começar a escutar o seu corpo, a responder, é sério. Você vai sentir uma voz interior e um impulsionar do seu corpo falando, quero comer tal coisa, né? Eu quero experimentar tal coisa. E aí você mesmo vai começar a se abrir para possibilidades suas que você desconhecia por causa dessa desconexão. Gente, é um caminho delicioso e é um caminho para se apaixonar, eu falo. Quando a gente entra no caminho do autoconhecimento verdadeiro, como eu falei, que não é só da teoria, que é quando você vai para a prática, quando você vai experimentar você, seu corpo, as experiências da vida, você vai ver que o seu corpo e você vão se apaixonar por esse processo, sabe por quê? Aí esse amor, vamos colocar assim entre aspas, de uma suposta divindade que você possa sentir, você vai acabar sentindo o seu amor por você mesmo. É nesse lugar que você vai encontrar esse amor maior, não é o contrário. Eu encontro o amor maior e aí eu encontro o meu amor, não. É no seu amor que você vai encontrar outros amores quaisquer, inclusive um amor romântico, né, que muitas procuram e buscam, querem procurar esse amor romântico sem ter o seu próprio amor, né? Então esse amor que você procura está aí dentro de você. E nessas experiências que você vai encontrar a delícia de ser você, sabe? É vivendo as experiências que você vai ver o que você gosta e vai ver o quanto especial é o seu jeito, não o outro. E aí você vai ver que você não precisa de fazer nada, Amanda. A gente vive num mundo onde faça isso, faça aquilo. Até quando a gente fala de terapia, sendo elas holísticas ou não, tem muitas regras, né? Muitas estruturas para a gente seguir, Um processos. protocolo, né? Tudo muito regulamentado. Se você não precisasse fazer nada, além de ser você mesmo, sabe? Já Tem é uma. difícil o suficiente, né, É, Daisy? pronto, e a gente quer fazer. Já é o protocolo master aí da existência. Mas aí não é fazer nada, deixar ser, né? É Eu entrar acho no fluxo. interessante quando você fala isso de... Porque eu acho que muitas pessoas, a gente tem costume de... Tem até uma pessoa comentou no chat que falou na terapia que o cérebro está tiktokizado. Eu acho que tem a ver com a massificação dessas informações. Ontem a gente falou um pouco de clichês, mas tem clichês que eu não consigo abrir mão. Esse que você fala de, eu só consigo encontrar o amor do outro quando eu encontro o meu próprio, ele incomoda algumas pessoas. E eu mesma já tive um ranço enorme disso. Falei, cara, mas e aí? E aí, como que eu resolvo esse problema da urgência do amor no presente? E eu acho interessante que, se a gente volta, dá alguns passos para trás, a gente só reconhece o que a gente conhece. Então, eu só reconheço o amor que o outro sente por mim quando eu conheço minimamente esse amor. E uma outra coisa que eu costumo brincar é que a gente vive de epirogênese. Tem coisas que não são dadas, que a gente não aprende, que elas brotam do lado de dentro, fruto de alguma busca individual, e essa busca vai pautar os nossos parâmetros. Então, tá, eu não vivo o amor que eu gostaria, porque eu não tive ele na infância, que eu sinto que fui negligenciada de algumas maneiras, e quantas mulheres eu escuto, né, com essa mesma narrativa. E aí eu procuro no outro esse amor que eu não tive. Mas se a gente tem facilidade de buscar no outro algo que não existe em nós, por que essa jornada não pode ser autoguiada? Por que não pode ser buscar em nós o que falta em nós, primeiro? Antes de querer que o outro solucione, que o outro traga ferramentas, que o outro traga instrumentos. E hoje, nossa, isso está muito fresco na minha mente, que hoje uma amiga, e é muito interessante, porque eu tive mais clientes que se tornaram amigas do que amigas que se tornaram clientes. Né? Eu acho que isso é o comum de toda pessoa empreendedora, acho, né? Pelo que eu observo.
E aí, essa amiga que começou como uma consulente, uma cliente, ela falou, ai, como uma meta desse ano, eu coloquei me permitir ser amada por outra pessoa. Aí eu falei assim, olha, fulana, eu assim, vou te falar como amiga. Eu, Amanda, não sei se concordo, porque é você dar muito poder para esse outro. É você dar muitas permissões de amor para um outro que você não conhece, que é um outro genérico, e um amor que você nem sabe qual é o amor é esse que você quer receber, que você não tem dimensão disso. E aí você vai se perder no mesmo labirinto e depois, né, volta e colo de amiga é um colo infinito, né? São seios fartos imensos, prontos para acomodar todas e todos. Graças a Mas, Deus. exatamente, mas eu vejo esse labirinto sendo construído, que são prisões que a gente cria. Então, eu já vou criar o próprio formato da minha frustração quando eu delego ao outro essa capacidade de me amar melhor do que eu mesma posso tentar, né? E aí, quando eu acho que eu vou ser mais amada pelo outro do que por mim mesma, eu estou abrindo espaço para todo tipo de abuso, para toda sorte de dificuldade, para todos os atravessamentos de cunho moral, social, individual, enfim, né? E principalmente considerando mulheres que se relacionam com homens, que tem outras assimetrias de gênero aí nesse meio. Então, nossa, enquanto você foi falando, eu fui aqui, as moléculas do meu corpo agitadíssimas, agitadíssimas. Eu também acho que essa busca, primeiro, ela é uma busca autoguiada. Antes de delegar para o outro essa função, eu tenho que saber fazer. Para eu ensinar, eu tenho que saber. Então, eu vou ensinar o outro a me amar, não no lugar de eu vou provar para ele que sou digna de amor, mas não, eu vou me mostrar, e a partir de como eu me mostro, de como eu me crio esses limites, eu ensino a ele a forma como eu quero ser amada. E a gente, às vezes, não tem tempo, não cria espaço para esse aprendizado, que é muito o que você falou no começo também. Perfeito, Amanda, sua colocação perfeita mesmo, porque a gente acaba entrando em relacionamento, você contou há pouco agora no Stories, né, um pouco do seu relacionamento passado, né, você também conhece a minha história com meu ex-marido, então assim, né, tivemos muitas das que estão assistindo, talvez tenham tido experiências também, de terem se submetido a relacionamentos de completo abuso, né, e esses relacionamentos só aconteceram porque em algum lugar em nós permitimos isso. Eu só consegui sair desse ciclo, Amanda, porque é um ciclo. Você pode terminar um relacionamento com uma pessoa abusadora e logo engatar um outro relacionamento com outro abusador. Isso não, É o que acaba mais sendo acontece, né, um Deise? padrão. Exatamente, e muito por isso, porque se a gente não sabe quais são esses parâmetros, e se a gente também, Amanda, outra coisa importantíssima, se identificar como vítima. Você até falou ontem, no encontro de ontem, a importância da gente se compreender como protagonista da nossa história. Então, entender que coisas boas e negativas, quem cria somos nós mesmos, com as nossas escolhas, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente aceita. Então, sair do lugar de vítima, entrar no lugar de protagonista da própria história, é que vai fazer com que você realmente dê direção para a sua vida. E aí você entender que esse padrão que se repete não é nada mais do que você mesmo se permitindo chegar nestes lugares. E eu falo assim para muitas mulheres, não esperem chegar nestes lugares tão delicados, né? Seja em qualquer tipo de relação, tem relação extremamente adoecida, né, entre duas mulheres, entre dois homens, enfim, vários formatos possíveis de relação, né? Familiares, amigos, né? Exatamente, esse desrespeito pode acontecer, e não espere você chegar num lugar de estar ferida emocionalmente tão profundamente para acordar, né? Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, que não precisa de ficar errando, né, para aprender também. Então, assim, observar histórias semelhantes de pessoas que, ao não se amarem, permitiram que o outro entregasse qualquer tipo de amor, vamos colocar entre aspas, né, porque isso não é amor, é justamente por falta desse entender que amor é esse, né? Então, acordar enquanto é tempo, né? Se eu tivesse te dar, inclusive, essa oportunidade que a gente está discutindo sobre isso, né? É maravilhosa. Eu queria, Amanda, há quase 20 anos atrás, ter podido participar de um encontro desse, com uma discussão tão aprofundada, para eu, lá novinha, conseguir identificar no meu relacionamento, né, no meu casamento passado, essa estrutura doentia e falar, poxa, peraí, o que eu estou fazendo aqui?
Vou né? pegar Que minhas te coisas e vou Vou embora. embora, simples assim, vou pegar minhas coisas e vou embora, né? E a gente complica, a gente acha que é mais fácil ficar ali sofrendo, subjugada. É claro, gente, eu não estou entrando aqui, eu sei que muitas coisas estão relacionadas a isso, como às vezes uma dependência emocional, filhos, medo de agressão, realidade financeira. Inclusive, né, numa outra oportunidade com a Amanda, eu contei um pouco da minha experiência, que foi extremamente delicada em todos esses aspectos. Então, eu não estou falando de um lugar que eu não sei que lugar é esse, mas eu estou falando de um lugar que qualquer situação que comprometa a sua integridade, A sua dignidade, né, como também. ser, não é nem só como mulher, né, como ser, não vale por qualquer motivo, situação que seja permanecer, que você possa procurar ajuda de apoio, se não tem apoio, que seja da polícia, enfim, a gente sabe que é uma situação delicada, mas mais delicado ainda é você viver por anos em uma E situação desse sentido. eu gosto muito de falar isso quando você fala de a gente sair do lugar de vítima. Tem uma coisa, e assim, vou falar bem brevemente sobre isso, mas uma coisa que eu ouvi na Delegacia da Mulher no ano passado. Ela falou: olha, ser vítima não significa que você foi vitimizada, e o contrário vale. Eu fui vitimizada, mas eu não sou uma vítima. Eu não sou vítima dessa história, né? O lugar de vítima, ele dá muito poder para quem te vitimiza. Então, eu acho que sair dele é também romper com ciclos de violência. E é muito interessante quando a gente olha para as coisas dessa forma. Você falou de procurar ajuda da polícia. Tem algumas coisas que fazem parte da minha rotina que entra nisso de coisas que eu escolho não mostrar, mas que a gente está num espaço aqui que eu considero que é um espaço seguro e que eu sou muito das narrativas, eu gosto muito de contar história. Acho que ser cartomante tem muito disso, né? De ajudar os outros a conectar pontos da própria história é uma coisa que, né, faz parte de coisas que eu gosto enquanto pessoa. E todo mês, uma vez por mês, eu recebo a polícia na minha casa por um cafezinho, porque eles têm um observatório de apoio para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E aí, todo mês, gente, escreveu, não leu, a soldado Bianca, uma querida, me mandou uma mensagem, um áudio no WhatsApp da polícia, falando: ah, ela mandou passar na sua casa amanhã para ver como você tá. Que linda! Eu acho interessante algumas coisas, assim, né? E aí, esse mês, ela até falou: olha, eu acho que em breve a gente pode reduzir as nossas visitas, porque eu estou te sentindo melhor. E eu acho que vem muito disso, de reconhecer que fui vitimizada e aceitar o apoio, mas não refletir esse lugar de vítima, porque eu acho que ele empodera demais as pessoas que nos machucam, que nos magoam. E hoje, quando eu estava me preparando para nosso encontro, e eu sempre escrevo horrores, né? Até te mandei uma foto do meu Mandou. caderno. Tá salvo aqui. E eu anotei que hoje era um dia que eu ia falar mal de macho. Tá escrito no caderno. Mas não de macho especificamente, individualmente, do ser homem, mas essa construção da masculinidade. Porque eu acho importante a gente entender que é uma coisa que eu falei esses dias nas redes, acho que eu mencionei ontem, que essa construção ou essa não construção da autoestima da mulher está muito associada à autoestima do homem. É um regulador, né? Enquanto os homens são ensinados a se amarem incondicionalmente sobre todas as coisas e diminuir e passar por cima de outros seres que não têm essa constituição do masculino, nós somos criadas para nos encaixar nesses buracos da masculinidade. E aí, quando a Daisy fala e se eu soubesse disso há 20 anos atrás, se eu tivesse tido espaços como esse há 20 anos atrás, talvez eu não tivesse passado por situações, é porque a gente não tem, a gente não tinha, né? Acho que esse espaço é uma iniciativa dessas, a gente não tinha esse hábito de compartilhar essa experiência do ser feminino, do ser mulher, e a partir desse compartilhamento, entender o que nos falta. E aí, dentro de algumas coisas que eu separei para conversar com vocês, muito dentro disso do que a Daisy trouxe, eu vejo uma grande, não sei se vocês estão familiarizados, e aí se não tiver, podem falar no chat, com o conceito da deusa tríplice, da donzela, da mãe e da anciã. É um conceito que eu gosto muito e trago ele muito para dentro dos meus atendimentos de tarô, que fala sobre essas fases do feminino, né? E as fases da lua acompanham a da deusa tríplice.
O que eu vejo é que o que o masculino fez, principalmente o masculino dentro de uma sociedade capitalista, dentro de uma série de outros atravessamentos religiosos, morais, num Brasil pós-governo Bolsonaro, onde a gente tem aí uma ascensão de muitos discursos que são antifemininos, que colocam o feminino nesse lugar da fraquejada. Então, a gente está vivendo esse cenário, tá? Só contextualizando para todo mundo. Existe uma distorção da deusa tríplice. Então, a gente tem no desejo erótico a donzela. Então, os homens almejam as mulheres donzelas, frágeis, virgens, vulneráveis, dentro de um aspecto quase que muito infantilizado, né? A própria indústria pornográfica, ela traz muito isso. A gente tem na mãe o lugar da Virgem Maria, de quem tem que se doar incondicionalmente pela vida dos filhos, da família, se anula nessa direção, né? Então, eu atendo muitos homens que idolatram as próprias mães, mas são capazes de enxergar a vulnerabilidade dessas mães, né? Enxergar a humanidade dessas mães. E, por fim, as anciãs, que são as responsáveis por encaminhar e trazer soluções para esses seres, esses indivíduos masculinizados. E aí entra muito na coisa da tia Anastácia, essa mulher, né, sênior, essa mulher mais velha, que é a mulher que cozinha, que cuida, que traz a cura, que traz uma palavra de sabedoria, mas que está totalmente desumanizada, que viveu uma vida de servir. E aí, quando a gente entende essa figura que o masculino construiu do feminino e reitera até hoje, né, a gente parte para um lugar onde a gente pensa que, olha, a gente se ama hoje, né? O nosso conceito de ser amadas vem muito desse desejo de nos sentirmos amadas e validadas por esse outro masculino. Então, acho que a principal, eu colocaria, né, dentro do meu julgamento, a principal dificuldade de uma mulher se amar está nessa projeção, nessa sombra do masculino sobre o feminino, nesse amor idealizado que eu busco e que vai validar a minha existência, né? As histórias dos contos de fadas, o príncipe que vai lá e beija a Bela Adormecida desacordada e traz o fôlego da vida, mesma coisa com a Branca de Neve, mesma coisa com a Cinderela, que vivia uma vida miserável de gata borralheira, de repente ela tropeça no príncipe, isso ressignifica a vida e a trajetória dela. E por mais conscientes que nós sejamos enquanto mulheres, nós somos atravessados por esse inconsciente coletivo. Todo mundo passa por essa experiência. Se você se considera mulher, seja uma mulher cis ou uma mulher trans, em fases diferentes, uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher parda, indígena, de outras etnias, enfim, a gente atravessa esse lugar desse desejo platônico pela atenção do masculino, pela validação do masculino. E aí eu acho que o feminino em desequilíbrio, quando a gente fala da jornada do caminho da criação, a gente fala de uma jornada de equilíbrio da energia feminina, o feminino em desequilíbrio, ele se espelha nesse ideal de performance do masculino. Então, hoje, enquanto cartomante, tá? Eu ouvi como cartomante e aconselhei como amiga. Isso acontece muito. Eu acho que a Daisy vai saber falar disso também. Outras terapeutas que estão aqui também. São duas personalidades, é o Batman e o Bruce Wayne no mesmo corpo. E, às vezes, a gente tem que escolher o que vai primeiro. Hoje, quando a minha amiga falou que queria ser amada, eu escutei com o ouvido de cartomante, o ouvido de quem reconhece numa pessoa querida o desejo de ser validada pelo masculino. Ainda mais no contexto dela, que acabou de sair de um casamento. Acabou, gente. Ela nem assinou os papéis do divórcio. Então, assim, ela está nessa transição de tentar restituir esse lugar de validação do masculino. Mas, enquanto amiga, eu não estou nesse lugar de falar, porque é um evento canônico da vida de todo ser pensante alinhado ao feminino. Né? Se eu falar, eu estrago a graça do final do conto de fadas, né? Que é muito menos Disney e muito mais das histórias tradicionais de conto de fadas, né? Que terminam de um jeito meio trágico. E aí, sentimentos e reflexos como pedir muita opinião do outro, essa ansiedade generalizada, a insegurança, o medo de não ser amada, o medo de se relacionar com o outro, de ser vista, o medo de não ser perfeita, são sintomas desse feminino em desequilíbrio. E é difícil a gente se ver satisfeita em um parâmetro que foi construído para que a gente se sinta desconfortável. Essa sombra que o masculino projeta no feminino é como se eu vestindo 44, comprasse uma roupa 38, esperando que ela fosse me servir. E na esperança de que ela vá me servir.
Então, às vezes, a gente está ali buscando coisas que a gente está buscando num remédio, algo que é claramente um veneno. E quantas vezes a gente não se vê enveredando por esse caminho? E aí, uma das coisas que eu e a Deise conversamos antes, que ela falou de trazer um exercício prático, é porque sabendo de todas essas coisas, às vezes a gente se questiona, tá, qual que é o caminho então, Amanda e Deise? Vocês estão aqui falando coisas que eu percebo, que eu me enxergo, que eu me identifico, que eu passo, que eu valido dentro da minha existência enquanto mulher, enquanto um ser divino, como a Deise coloca, e eu gosto muito dessa expressão do trabalho dela, mas como que eu saio desse labirinto? E aí eu elenquei algumas coisas, e depois Daisy vem com esse exercício para a gente concentrar nossas energias, mas eu acho que são 4 coisas principais, na minha opinião, claro. Primeiro, desconstruir as expectativas, que eu acho que é o mais difícil. Existem expectativas que elas estão marcadas na gente igual tatuagem. Então, eu vejo, por exemplo, em grupos mais normativos, né? Mulheres brancas, cisgêneras, heterossexuais, vivendo numa estrutura heteronormativa. Eu vejo uma expectativa muito grande de cumprir com o script, que eu me formo na faculdade, eu me caso, eu tenho filhos, eu constituo uma família, eu alimento lá. Significa que você tem que desistir dessas coisas? Não. Mas desconstruir a expectativa de que vai acontecer exatamente dessa forma como foi te vendido. E que existem caminhos alternativos dentro dessa realização. O segundo ponto, que é uma coisa que a Daisy trouxe que eu reforço, que é questionar a origem das angústias. Então, eu estou assim porque eu sou assim ou porque me colocaram que eu tenho que me sentir dessa maneira? Eu me sinto desconfortável num corpo gordo, preto, fora do padrão, porque eu estou numa estrutura que coíbe isso o tempo todo, a gente já sabe que é isso, ou porque eu ainda não criei espaços de conforto dentro dessa existência, porque eu não me aquilombei, porque eu não me aproximei de cenários mais confortáveis para que essa existência seja saudável e feliz. O terceiro ponto é se comprometer com o processo. A nossa jornada ela tem só 7 dias. 7 dias no oceano de uma expectativa de 80 anos de existência. O que a gente está fazendo aqui é plantar uma semente. Essa semente ela pode virar uma figueira enorme, frondosa, e daqui 20, 30 anos a gente está, sei lá, sentada tomando cerveja num bar e os filhos já grandes, e neto, e empresa império criado, e lembrar desse dia de hoje com essa memória. Mas o compromisso com o processo é um compromisso com o hábito, tanto da desconstrução das expectativas, quanto do questionamento das origens. E, por fim, que é um pouco do que eu trouxe, é se aproximar de referências femininas que não estejam associadas a essa sombra do masculino. E aí eu separei um livro que eu gosto muito para mostrar para vocês, que é esse, Mulheres, Mitos e Deusas, que ele traz esses arquétipos do feminino desprendidos das expectativas do masculino. E aí gente, romper com o sonho da Disney, é romper com a Cinderela, é romper com a Bela Adormecida, é romper com essas narrativas que estão sempre à espera de um salvador masculino, homem, para significar o que é o amor, o que é ser amada dentro dessa estrutura. Significa que eu não quero ser amada por homem ou por homens? Não, eu posso continuar querendo, mas eu vivo isso dentro de expectativas mais saudáveis com o meu feminino, que acho que é a questão. E aí, por fim, tem um mito, uma história, que é o que eu finalizo para passar para a Daisy para a gente construir esse espaço mais prático desse nosso dia. Tem uma história, uma narrativa de Oxum, e eu sou uma mulher de Oxum, iniciada no Candomblé, esse ano faço 5 anos de santo. Ser iniciada no Candomblé, individualmente na minha trajetória, é o que me aproximou do meu feminino, que me aproximou da minha mulher divina, e principalmente o fato de ser uma mulher de Oxum, porque quando eu olho para as narrativas, essa referência de Oxum, enquanto a síntese do feminino, fora esse eixo capitalista, eurocêntrico, branco, eu acolho lugares em mim que eu nem sabia que eram possíveis. E aí tem esse mito, que é um mito de alguma formação cosmológica aí do universo, em que as entidades, as divindades masculinas, que são chamadas na mitologia iorubana de Aborós, então Ogum, Oxóssi, Oxalá, eles se juntam, Xangô, eles se juntam e falam, não, nós vamos ser os organizadores do universo.
Então, o Ogum como agricultor, o Oxóssi como caçador, eles falaram, bom, nós vamos ser responsáveis por distribuir o senso de vida dentro das nossas comunidades. E não chamaram nenhuma mulher. E Oxum bateu na porta e falou, olha, tá meio injusto isso daí. E Ogum falou, não, deixa com a gente, que a gente resolve. A gente vai ditar o ritmo da nutrição desse universo. E ela falou, bom, tudo bem. Não me chamaram, não fui convidada, vou ficar quietinha. Mas a regência de Oxum é o elemento primordial da existência do ser vivo, qualquer ser vivo, que é a água. Ela falou, bom, se eu não for convidada, eu não vou partilhar do meu elemento primordial, eu não vou partilhar da água. E como ela rege também os úteros, também não vai nascer mais ninguém. E como não tem água, não tem ciclo da vida, não tem plantio, não tem colheita. Se não tem feminino, não tem vida. E mesmo que você escolha não parir, não gestar, a existência feminina ela é naturalmente criadora de vida. Seja uma vida pautada nos seus valores, na sua vocação, dissociados da maternidade, ou uma vida associada a produzir esse senso de continuidade através da família. Então, eu tento separar para não ficar uma coisa muito cisgênera, muito cisnormativa. E aí, quando os orixás masculinos, eles percebem que o mundo está acabando, colapsando, porque falta o elemento primordial, falta o feminino primordial, eles chamam o Oxum para conversar. E ela vai, eu imagino, gente, eu imagino ela indo super elegante, sabe? Eu imagino ela indo de saltinho, com, sabe, um vestidinho bem bonita, bem tranquila, e ela fala, olha, se vocês querem partilhar do fruto da criação, tem que ter um espaço para mim, e não é qualquer espaço. E aí, nesse dia, ela ganha o título de Alodê, que do Iorubá é a senhora de todas as senhoras, de todas as mulheres. E é um título, antes de tudo, político, porque o Oxum entende que a manutenção e a preservação da vida, a partir do elemento primordial, ela se dá de um empenho político reiterado, socializável, de colocar o feminino no centro. Então, não existe vida sem Oxum, não existe água sem Oxum, não existe masculinidade sem feminilidade. E o símbolo canônico, assim, reduzido, o signo significante de Oxum é o espelho. Porque só existe vida em abundância, em prosperidade, se eu, antes de lavar meus filhos, eu lavo as minhas joias. Se antes de lavar o outro, eu lavo aquilo que é primordial, que é inato em mim. Eu cuido dessa casa, desse templo, desse inconsciente, eu cuido dessa espiritualidade, eu cuido desse todo, porque eu sei que sem ele não existe nada, não existe nenhuma outra possibilidade de vida restante. Então, é a analogia que eu sempre falo com vocês nos nossos atendimentos de tarô do avião. O avião caiu, turbulência. Você coloca a máscara em você primeiro, depois você coloca no outro. É difícil a gente se amar porque a gente não se centraliza. A gente não se entende nesse lugar de geradora da nossa própria vida. E eu partilho muito disso, desses lugares, dessas outras narrativas, dessas outras referências, que não são Brancas de Neve, que não são Cinderelas, mas são referências femininas ancestrais que guiam aí o meu trabalho e orientam muito do meu contato com vocês. E aí, para a gente fechar, Daisy trouxe um exercício prático para nós e gostaria que a gente se concentrasse nesse momento, que eu acho que vai ser muito importante para o final da nossa prática de hoje. Que delícia de história, Amanda. As histórias ajudam tanto a gente a enxergar as coisas com clareza. E eu posso só fazer uma observação antes de entrar no exercício que você falou, que achei que foi muito pertinente. Você contou essa história, no começo você brincou, eu vou falar mal de macho. Inclusive, eu acho que é uma questão, né, que atravessa muito a gente, que traz dificuldade para a gente, inclusive, fluir como ser, é justamente essa competição contínua que a gente tem com o masculino. E entender que quando essa competição se tornar cooperação, ambos vão avançar, né? E como eu falei, a gente não está falando só de relacionamento, mas de estruturas. A gente entende que o universo é dual, né? Então, feminino e masculino são polaridades que vão acontecer, inclusive, dentro de nós mesmos. Então, quando a gente não cura, Amanda, o masculino dentro da gente, a gente também não dá conta de olhar para esse masculino do lado de fora, assim o masculino quando ele não cura o feminino do lado de dentro, né? Você falando de livro, ontem eu estava lendo, não por coincidência, é claro que não acredito que existam coincidências, estava lendo Mulheres que Correm com os Lobos,
e aí estava lendo um pouquinho do desdobramento da história do Barba Azul, que eu não vou explicar aqui a história, mas enfim, fala exatamente da donzela, da anciã, exatamente como você citou aí. E a autora faz a seguinte, né, observação tão importante, que se a gente não curar o masculino dentro da gente, a gente sempre vai ficar à margem do masculino negativo do lado de fora, porque ele não está curado primeiro dentro da gente. Então, se a gente puder olhar para a gente primeiro de verdade, entender que dentro de nós também existe a força masculina, né, que é justamente a força, que é justamente a produção, entendendo que ela é o complemento perfeito da nutrição do feminino, da beleza do feminino, como você descreveu na história de Oxum aí, a gente vai conseguir avançar, porque eu vejo também, apesar de ser uma temática feminina aqui, Amanda, que os homens também estão com problemas sérios de autoestima, justamente porque a sociedade está nesse desequilíbrio e a gente está se entendendo como ser independente deles, eles estão ficando em limbos aí também, né? Sim, então, eles têm com essa dificuldade do não lugar. Exatamente, que a gente passou por ela, né, desde sempre. Então, a gente conseguir olhar tanto para dentro quanto para fora, de um olhar de cooperativismo, ao invés de um olhar de competição, a gente vai conseguir construir de verdade bases sólidas para tanto homens quanto mulheres terem verdadeiramente sua autoestima, seu lugar, seus direitos assegurados, porque se um ajudar o outro a segurar as pontas, né, a gente não precisa ficar perdendo tempo com competição ou com... É claro que é utópico isso, mas se a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, é um tiquinho de esperança disso sair do lado de fora também. Então, para... Daisy, só dá um tempinho para o Léo que ele quer dar uma palhinha. Acho que como bendito fruto, acho que é válido. Fala, Claro. Léo. Ih, será que ele caiu? Mas está aqui. Quer falar com a gente por áudio e um pouco sobre essa história. Isso, Léo, voltou. Conta para nós. Como é que estão as coisas aí? Isso aí sem querer, gente, desculpa aí. Vocês falam, eu tô adorando aqui, tô adorando super. Eu só queria falar um pouquinho acerca da mulher ao longo da história. A primeira Constituição do Brasil, a Constituição Republicana de 1891, não citava a mulher. Só podia votar homens maiores de 21 anos. Então, mulheres não votavam, analfabetos não votavam. No Código Civil de 1916, a mulher precisava pedir autorização para o marido para poder trabalhar. E se ela casasse sem estar, se ela casasse não sendo virgem, ele poderia, inclusive, pedir o divórcio. Então a gente percebe a gente percebe que nesse contexto a mulher ela não, ela era super desvalorizada, ela não tinha o seu espaço. Ela só começa a ocupar o espaço através de muita luta no Brasil. Em 1932 é que a mulher tem direito ao voto. Então, e não foi porque Vargas era bonzinho, vamos fazer, não. Foi luta das mulheres. Então tem todo um contexto aí. E eu achei muito interessante, porque está sendo muito rico esse momento, essa vivência que eu perdi ontem, porque não deu. E isso que eu estou falando é no livro de Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres. Vai falar sobre o cangaço numa visão feminista. E em relação a essa questão do corpo da mulher, tem um livro chamado Quando Deus Era uma Mulher. Porque existiam sociedades matriarcais em que eram deusas. Deusas eram cultuadas. E o homem tinha inveja da mulher, porque quem é que pode dar a vida? Quem tem o poder da vida e da morte? A mulher. Então, a mulher, aos poucos, ela foi perdendo o seu poder e o seu espaço, utilizando o que ela tinha de mais poderoso, que era o fato de dar a vida. Aí vai sendo construída eu não sei se fala nessa parte do livro, mas vai sendo construída a questão das religiões cristãs, a questão do pecado, né? A mulher vai sendo diminuída. Porque se o homem não pode gerar, então o que ele faz? Ele encontra uma forma de diminuir a mulher. Os vestígios que se tem de mulher. A primeira deusa, a deusa Vênus, ela é gorda, gordona dos seus fartos. Por quê? O que é prosperidade? O que é fertilidade? Uma pessoa gorda. Então, quando nós vemos uma imagem de Oxum, linda, esculpida, magra, a gente vê um estereótipo que é criado acerca do que é bonito. Se Oxum é farta, não tem como ela ser magra. Ela tem que ser gorda, porque ela precisa sustentar o corpo para ter vários filhos. Então, a gente consegue perceber o mecanismo de construção do que é da beleza feminina acerca do capitalismo,
Só isso mesmo. É isto. Muito obrigada, Léo. Até comentei que isso de Oxum, Iemanjá, Nanã, Magra não entra na minha cabeça. Que se gera vida, gente. Isso é biologicamente. As mulheres com maior taxa de infertilidade são as mulheres que têm menor número de gordura corporal, porque o estrogênio, o hormônio da felicidade, ele opera na quebra de gordura. Então, é biológico, é físico, é químico do corpo da mulher. Então, a gente vive nessa valorização da magreza, que é uma valorização da infertilidade, inclusive. Por isso que tem cada vez mais mulheres com dificuldades de engravidar, aí a gente setou parâmetros que são anti a nossa constituição biológica natural. E aí não estou fazendo apologia a não sei, um lugar não saudável do corpo, mas estou desmistificando esse lugar de que só um corpo magro é um corpo saudável. E é isso, acho que podemos ir para os finalmente, Daisy. Podemos, que maravilha, né? Finalizarmos assim com a participação do Leonardo, trazendo informações tão interessantes e pertinentes para a gente, gratidão, verdade. Energia masculina aqui. Então, gente, esse exercício é um exercício simples, tá? Para vocês fazerem. Mais uma vez eu falo, não é porque ele é simples que vocês vão desmerecer o exercício. Façam, experimentem, vão para a prática e depois vocês me falem, tá? Se ele vai fazer efeito ou não vai fazer efeito, tá? Eu não estou ensinando algo que simplesmente eu inventei, que eu tenho experimentado, que eu tirei de várias práticas, enfim. Que é assim, como a gente acabou de falar aqui, o lugar principal onde a gente se desconecta da autoestima verdadeira é quando a gente está desconectado com a gente. Quando que a gente está desconectado com a gente? Quando a gente não está no momento presente. Qual que é a nossa grande dificuldade hoje? Chegar nesse lugar, porque a nossa cabeça está sempre pairando por vários lugares. Então, esse exercício, ele é físico para ajudar a trazer a sua mente e a sua alma centrar para o momento presente aqui e agora. Então, eu vou explicar como é que faz esse exercício que vocês vão fazer. Quando que eu faço esse exercício? Daí, vocês podem fazer 3 vezes ao dia, logo pela manhã quando acordar, de tardezinha, antes de dormir, ou você pode fazer esse exercício quando você tiver com alguma crise, tanto crise de ansiedade, ou sentimentos depressivos demais, ou sabe quando você está angustiada, justamente como a gente falou, você está se olhando, se achando feio, desconectado de você mesmo, se comparando demais com outras pessoas, todo momento que você tiver algum tipo de angústia, alguma emoção negativa, ruim, e atravessando você, incomodando você, você vai fazer esse exercício, que ele é muito simples. Então, você vai, se você puder, óbvio, né? Você pode fazer isso no banheiro, se o banheiro for um lugar mais silencioso, mais tranquilo para você fazer, por exemplo, você está no seu horário de trabalho, você quer fazer essa prática para você aterrar para o momento presente. O que você vai fazer? Então, você vai sentar, vai ficar numa posição que seja confortável para você, a preferência é que você esteja com o seu tronco ereto, você pode estar escorando, enfim, pode estar com os pés relaxados. Então, você vai procurar relaxar seu corpo, você vai fechar os seus olhos, e primeiro você vai fazer 3 séries de 3 respirações, onde você vai inspirar, contando até 3, você vai segurar o ar, contando até 3, e vai expirar pela narina, contando até 3. Então, conta até 3, segura, conta até 3, solta pelo nariz contando até 3 e segura sem ar, contando até 3. Então, você vai fazer isso 3 vezes para você, como é que eu posso dizer? Equilibrar os seus hormônios aí no seu corpo, o nível de cortisol, que normalmente está alto quando a gente está estressado, né? Então, você vai trazer esse equilíbrio para você. Depois que você fez essas 3 séries de 3 para o seu corpo entrar em estado de equilíbrio, é até bom se você puder beber água antes de fazer esse processo, porque isso vai ajudar a hidratar seu corpo a equilibrar também. O que você vai fazer? Depois dessas 3 séries, você vai puxar a respiração de novo, mais profundo que você puder, e quando você segurar sem ar, você vai forçar e prender todos os seus esfíncteres. Anal, de fazer xixi, mão, olhos, boca, você vai, tipo, tensionar seu corpo inteiro, assim, se espremer todo, aperta suas mãos, seus dedos, seus olhos, fecha, aperta seus lábios, seus dentes, sua boca, tudo que foi estrutura muscular do seu corpo, que você conseguir pressionar, você vai pressionar, você vai segurar. E aí, por quanto tempo? O quanto você conseguir. Tem gente que vai conseguir só os 3 segundinhos, se você conseguir ir para mais, melhor ainda. Depois que você chegar no seu limite, você vai soltar a sua expiração pela boca, fazendo um som de relaxamento. Tipo,
Você vai fazer isso 3 vezes. Isso é fisiológico, tá, gente? Você vai aliviar muitas tensões do seu corpo mesmo. Então, você vai fazer isso 3 vezes, aliviando o seu corpo aí. E depois você faz a série inicial de respiração. E aí você vai parar de olhos fechados e vai observar seu corpo, observar sua respiração. Só de você fazer isso, você já vai ter, assim, equilibrado os níveis do seu corpo. Você vai se sentir muito melhor. Você vai ganhar muito mais clareza, muito mais tranquilidade. O quê? Capacidade de observar o momento presente. Então, esse exercício é simples. Você vai fazer esse exercício. Você tem mais um pouquinho de tempo? Você quer fazer com que isso perdure mais um pouco, que você traga mais benefícios? Quando você terminar de fazer, se você puder entrar num processo meditativo, meditar não é ficar lá fazendo a e não pensar em nada, não, porque isso não existe, gente. Nossa mente não para de funcionar, tá? Quando eu descobri isso, foi um alívio para minha alma, Amanda, porque tem gente que pensa que tem como parar de pensar. E aí fica tentando parar de pensar e morre tentando parar de pensar. Não tem jeito. O que você precisa... outra angústia. Meditar livrar as angústias cria uma outra angústia. Exatamente. É entender, o segredo tá em entender que você não é a sua mente, que você não é os seus pensamentos. Então, você não precisa de controlar. Eles vão ficar passando, você deixa que eles passem. Não julgue seus pensamentos, não traz eles para o coração para que eles se tornem sentimentos. É só deixar ele passar. Então, se você puder, né, melhorar isso, deita. Nesse lugar de respiração, primeiro você vai se perguntar assim, qual vai ser o próximo pensamento? Quando você se pergunta isso, qual vai ser o próximo pensamento, sua mente dá uma bugada. Você acha que você parou de pensar, mas não é isso. A sua cabeça para observar aquilo que você está falando. E aí, se neste lugar que você encontrou de centramento, você puder falar, dizer ou pensar coisas boas a seu respeito, isso vai começar a estimular esse amor que está aí escondidinho dentro de você. Então, começar a apreciar as coisas boas que você tem, agradecer por você estar vivo, agradecer pelo seu corpo que é saudável, né? Que tá tudo no lugar, tá tudo funcionando, que você tem vida pela frente. Começar a pensar em coisas boas mesmo. Você pode falar dos seus atributos, seus adjetivos, enfim, como ser, como pessoa, não importa. Você vai fortalecer isso. Aí você vai ver que esse lugar vai ser tão gostosinho que a probabilidade do seu corpo querer estar nesse lugar de novo vai ficar maior. E aí, quanto mais você pratica isso, mais você vai encontrando esse lugar de descanso dentro de você mesmo e de presença. Porque quando a gente está presente e a gente sabe que nós não somos os nossos pensamentos, a gente consegue olhar para os nossos pensamentos, ser o observador desses pensamentos e ser o ser que define se aquilo que você está pensando aí é real ou não, porque a gente entra em paranoias, inclusive em coisas que não são reais, porque a gente se identifica com a mente e não consegue saber que a gente pode observar ela neste lugar de presença. Não tem outro jeito de você fazer isso. Na correria, lendo, estudando, mexendo no celular, namorando, não tem, você não vai estar presente. Então, é nesse momento, desse exercício que você vai ajudar o seu cérebro a ficar presente, que você vai exercitando, você vai ensinar seu cérebro a ficar presente. E aí você vai ver, quando você for comer, você vai ver como é que o sabor da comida é outro. Porque você está presente comendo. Você vai ver como é que os prazeres da vida são muito mais gostosos quando a gente está consciente deles. E aí você vai ver que os seus atos políticos, né, que as suas reivindicações, tudo que você faz vai ganhar muito mais força, muito mais potência, porque está carregado de consciência, de conexão com você mesmo. E aí você vai começar a ver na sua vida prática, diária, mudança e transformação. Você vai começar a ver o seu amor por você sendo nutrido a cada dia. E aí, meu amor, é caminho sem volta, porque aí você vai começar a criar possibilidades maravilhosas na sua vida de viver a vida que você tanto quer e merece. Porque aí você abriu mão de entregar isso na mão de alguém ou de qualquer sistema que seja. Você tomou o poder da sua própria vida, da sua própria existência, do seu próprio amor, né? E do sucesso, que seja lá o que represente para você. É você que vai decidir, vai criar isso na sua vida. Não é historinha, tá? Eu estou falando isso de um lugar de construção, de um lugar onde eu olhava para mim, e não só esteticamente, mas como ser, como pessoa. Não me amava, não me julgava bem, vivia em momentos de estresse, de solidão, inclusive de doenças físicas por causa disso. E hoje eu gosto de momentos felizes sem que necessariamente exista qualquer coisa externa a mim acontecendo. Eu estar presente, consciente, é momento e é motivo de alegria suficiente sem eu precisar de nada externo, só que isso eu preciso cultivar.
Porque se eu acho que, então eu consegui, alcancei isso, relaxo. Se eu não cultivo isso, porque o tempo todo eu estou sendo bombardeada por coisas contrárias a isso, né, o tempo todo por desconexão e não presença, eu me perco de mim novamente. E não existe dor maior, tristeza maior, infelicidade nessa vida do que a gente estar perdido da gente mesmo, né? Então a busca é se encontrar. Então, respondendo basicamente a pergunta lá do início, por que que é tão difícil uma mulher se amar? Entre todos os assuntos que a gente falou que atravessam, que são muito mais profundos do que a gente sequer imagina, acho que a gente pode resumir em não estar conectado consigo mesmo, estar buscando fora, estar buscando no outro aquilo que é mais precioso, mas que reside dentro de você. Então, é essa busca que a gente tem que fazer, esse caminho, né, de volta para dentro. É lá que a gente tem todas as respostas de verdade, que a gente vai encontrar esse amor que a gente fica procurando fora e não sabe por que não encontra, porque não está lá. Não, e é maravilhoso que você fala que esse caminho é para dentro, porque a ideia do caminho da criação e a escolha desse nome é isso, porque a gente só consegue voltar para a criação se a gente volta para a origem. E eu acho que é difícil esse caminho de volta, mas é um caminho sem volta também, né? Você viu, não dá para desver mais. Aqueceu, não dá para ignorar mais. Deise, muito obrigada por você, pela troca, pelo seu trabalho, por essa partilha. Espero que a gente possa caminhar juntas aí por muitos outros caminhos, muitas outras jornadas. Se alguém quiser trazer alguma questão, alguma coisa, fazer algum apontamento, tirar alguma dúvida, seja quem está aqui no ao vivo ou também quem vai assistir a gravação depois, a Deise está no grupo da jornada, então vocês podem se referir a ela diretamente. Se quiserem conhecer mais o trabalho dela nas redes sociais, até deixei fixado no chat aqui agora, mas vou postar lá no grupo assim que o vídeo subir também, para vocês estarem mais conectadas com esse trabalho da Deise. Muito obrigada a todas as pessoas que estavam aqui presentes no ao vivo. Tem carinhas aí de outras jornadas, outras pessoas estão caminhando comigo há muito tempo, há muitos anos, e eu fico muito grata. Só lembrando quem está aqui, que amanhã de manhã, 9 horas da manhã, a gente tem uma prática de yoga, a nossa primeira prática de yoga do Caminho da Criação. E ela vai ser transmitida ao vivo. E assim, gente, essa prática da Carol, eu já fiz ela algumas vezes. E a primeira vez que eu fiz, me deu vontade de chorar depois, de alívio, sabe? De sentir o corpo vibrando. Então, eu convido a todas vocês e a todos vocês a estarem presentes enquanto a prática acontece, às 9 horas da manhã, mas se não dela também vai ficar salvo, e aí vocês podem assistir depois. E vou comunicando os recadinhos lá no grupo, qualquer dúvida me chamem também, tá bom? Um cheiro em todo mundo, até amanhã. Gratidão, pessoal. Gratidão, Amanda. Um beijo, pessoal.